Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez a esta reflexão, a esta homilia. Hoje, o quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Vamos então agora rezar com a Igreja. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu a fortaleza do pastor, Jesus Cristo, ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, caríssimo irmão e irmã, neste domingo do Bom Pastor nós temos as leituras seguintes. Hoje nós vamos, neste domingo, refletir sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8 a 12, também o Salmo 117, a primeira epístola de João, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo de 1 a 2, e o Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 11 a 18. Vamos assim ler o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã. Então, hoje nós ouvimos este evangelho que trata da fala de Jesus sobre sua identidade enquanto pastor. Pois sim, ele é o verdadeiro pastor da igreja, ele é o verdadeiro pastor dos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, nos vai dizer a segunda leitura, todos nós somos assim chamados por Jesus Cristo, por causa de Cristo, filhos de Deus. E é este Jesus que nos chama de ovelhas, porque nós somos sim do seu redil. Então vamos entender que se Jesus é o pastor e nós somos ovelhas, nós então devemos segui-lo em tudo, para que assim sejamos nós felizes e seguros no rebanho do Senhor. Ele não é um mercenário, ele é aquele que dá a vida. Ele não é um funcionário contratado para cuidar e, vamos dizer assim, os prejuízos sejam arcados pelo dono das ovelhas. Não. Ele é o próprio pastor, ele é o próprio dono das ovelhas. O Pai confiou tudo que é do Pai ao Filho, e ele, sendo filho, ama tudo do Pai, e deu a sua vida para observar os mandamentos do Pai, a ordem do Pai, que ninguém se perca. Todos, então, somos chamados à santidade, à salvação, para que assim correspondamos ao amor de Deus para com os seres humanos. Então, Jesus é este o bom pastor. Nós vamos ler na primeira leitura desta missa de domingo, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, diz aos chefes do povo e aos anciãos, porque estes os interrogava a Pedro e a João,
por causa daquele milagre que Pedro realizou, o milagre de curar um paralítico no templo. Então, Pedro, né, diz, olha, ficai, pois, sabendo que todos vós e todo o povo de Israel, ficai todos sabendo, é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, pois Jesus é a pedra angular, ou seja, é aquela pedra que naquelas construções antigas se pode ver que é a que dá a sustentação às duas partes da porta, do pórtico. Então tem aquela construção, as duas hastes assim, e depois aquela pedra como que ela dá o sustento quando são pressionados. Essa pedra é pressionada pelos dois lados e os dois lados não caem porque tem essa sustentação. Então Jesus é a pedra angular, aquela que termina e a que une ao mesmo tempo. É a pedra que vai concluir, mas é a que une e não deixa nenhum dos dois lados cair. E assim é Jesus que é, digamos, o fundamento ou a ligação entre os judeus e os pagãos, entre o povo escolhido por Deus e o povo pelo qual Jesus deu a vida também, que é todos nós que não somos parte da primeira aliança. Então, agora, nesta segunda aliança, Jesus sendo a pedra angular, ele é este que dá, assim, sentido à salvação de toda a humanidade. Porque na mentalidade judaica, só o povo judeu era o povo escolhido. Mas agora, a fé em Jesus Cristo, o nosso Deus, que é o Deus que se revelou aos antepassados, desde os patriarcas, passando pelos profetas, mas também na lei, né? Moisés, o grande profeta, e a lei que se segue após Moisés. Então, agora, com a nova aliança, todo o povo deste segundo, vamos dizer, testamento, somos todos nós, que unidos também com o primeiro, fazemos parte do povo de Deus. Todos nós, todos, sem exceção. Então, Jesus sendo esta pedra que dá a ligação, ele também é o pastor que cuida de cada ovelha, que nos conhece, que sabe muito bem que todos nós precisamos deste amparo dele, deste abraço e deste zelo, deste cuidado, para que não nos percamos. Veja que o salmo de hoje é aquele que diz, olha, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. E diz, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Repete aquele salmo festivo da Páscoa, né? Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular, pois é no Senhor que foi feito tudo isso, as maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Pedro, na primeira leitura, então repetiu aquilo que o Salmo 117 já havia dito. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Os judeus rejeitaram Jesus Cristo. As lideranças judaicas, no caso, rejeitaram Jesus. E agora, estes construtores que rejeitaram Jesus, veem Jesus assim crescer seu nome. E no nome de Jesus, o paralítico foi curado, como toda a humanidade, que é capenga, podemos dizer assim, que anda mal das pernas, pode ser curada em nome de Jesus. Inclusive eu e você, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós, seja também com um problema físico, mas acima de tudo espiritual, podemos ser curados, sarados, salvos por Jesus. A palavra salvação, ela está ligada a este sentido de saúde, de salutar, de dar saúde, de dar, assim, a cura para os males. Então, a cura espiritual e a cura física pode ser realizada por Jesus Cristo. Vai depender da fé e vai depender deste passo que cada cristão é chamado a dar em nome de Jesus, porque não há outro nome acima deste nome, né, e nem debaixo deste nome que pode ser, como diz o próprio Pedro, em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, a identidade de Jesus, tudo em referência a Jesus é o que pode nos salvar. Tudo de Jesus para a nossa salvação.
pois ele é o nosso presente que Deus nos deu para, então, sendo essa pedra angular, nos unir entre irmãos, para assim fazermos parte do templo de Deus, da casa de Deus. Segunda leitura é retirada da primeira carta de São João, capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo do 1 ao 2. Um trecho pequeno que diz assim: Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Olha só, o Pai nos deu este presente de amor, sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos, nós somos filhos de Deus. Então é o grande presente. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Então não se preocupe. Você que tem fé, que é chamado de filho de Deus, que é amado por Deus, que sente esse amor, que participa da igreja, da comunidade, mas se o mundo não reconhece, é porque não reconheceu a Deus. Não se preocupe se as pessoas não reconhecem você com a dignidade de filho de Deus, como um cristão, como um crente praticante, alguém que é católico de verdade e vive a fé. Se te rejeita, se me rejeita enquanto membro do povo de Deus, enquanto discípulo de Jesus Cristo, é porque não conhece o Pai. Que consolo essa palavra nos dá, viu? Então, caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Olha, já somos filhos de Deus, mas nem se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, ou seja, né, no tempo final, no julgamento final, também na nossa morte, quando encontrarmos com Jesus Cristo, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. O Filho de Deus, o magnífico, o ressuscitado, tal como Ele é. É isso, meu irmão, minha irmã, que a segunda leitura nos traz. E o Evangelho, já ouvimos no início, Jesus então proclama para seus discípulos, para os ouvintes, dizendo: Eu sou o bom pastor. Eu li no livro que há 3 características para o bom pastor e é bom a gente aqui ressaltar essas 3 características. Que a primeira, neste livro que nos ajuda a refletir a palavra de Deus, do padre José Carlos Pereira, né, que nos ajuda a refletir a palavra, reflexões para os domingos, solenidades e memórias, mas também tem para a semana. Uma característica do bom pastor é que ele dá a vida pelas ovelhas. Nós ouvimos esse trecho: Eu sou bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. Ele é aquele que tira de si a vida para oferecer a todas as pessoas, os necessitados de salvação. Sim, necessitados também do pão, mas acima de tudo de salvação. Porque todos precisamos da salvação que muitas vezes é perdida por muita gente, por alguns, por causa do pecado que se agarra a esse pecado. Não se agarre ao pecado. Não devo me agarrar ao pecado, mas ao contrário, devo abraçar a oportunidade que o bom pastor me dá. Envie ao meu encontro e dar a sua vida. Então, ele deu a vida por nós. Segunda característica destacada pelo padre José Carlos é que o bom pastor conhece as ovelhas. Então, ele tem o conhecimento de cada um de nós. Ele é o conhecedor de todos nós, conhece os ambientes, conhece nossos pensamentos, conhece quem somos. Ele nos conhece de verdade. E ele nos chama a conhecê-lo também, porque é um conhecimento recíproco. Ao mesmo tempo em que Jesus, ele se deixa, ele nos conhece, ele se deixa conhecer. Então, nós temos a oportunidade de conhecer o nosso pastor, Jesus Cristo. A terceira característica é que o bom pastor, ele cuida. Então, o bom pastor ama. O bom pastor não abandona. O bom pastor não é um mercenário, um funcionário que faz por obrigação. Ele dá a vida. Por isso nós devemos nos examinar. Porque, ao mesmo tempo em que nós somos ovelhas de Cristo, nós somos chamados a ter a responsabilidade de pastores. Eu sou presbítero da igreja, sou padre. Tem os bispos que cuidam da igreja, os diáconos que ajudam aos bispos, aos padres nas suas dioceses, nas suas comunidades, suas paróquias. Tem os religiosos, tem também os pais e mães de família. Somos todos pastores. Tem as pessoas que têm suas funções, suas empresas, em seus órgãos públicos. Em cada função que assumimos, somos assim responsáveis. E toda pessoa responsável por alguma função, ele é assim um pastor naquela função, naquele encargo, naquele serviço. Nós somos assim bons pastores ou somos mercenários? Nós somos responsáveis pelo que recebemos em nossa vida ou somos mercenários? E devemos ter cuidado com os falsos pastores, que às vezes são revestidos de palavras bonitas, de convencimento, mas no fundo
pedem somente o couro da ovelha, a lã da ovelha, o dinheiro, objetos, coisas, doações e com promessas, com palavras de bênçãos daqui e dacolá, dizendo que isso tudo é para a salvação, é para a prosperidade, é para isto ou aquilo. Cuidado, são falsos pastores. Nosso Senhor não prometeu neste mundo muitas alegrias, não. A alegria é saber que pertencemos ao reino de Deus. Somos perseguidos. Até ele disse, olha, tereis 100 por um com perseguições. Então, as pessoas que pensam que só haverá prosperidade, a pessoa que pensa que, né, é enganada por certos líderes, tem que tomar muito cuidado. É bom logo pensar que tipo de palavra você gosta de ouvir. E muita gente, às vezes, até nem fala tanto do dinheiro, mas gosta de manipular as pessoas pelo desespero, pelo medo. O mercenário coloca medo. Olha o lobo ali, olha o lobo acolá. Olha, vamos nos esconder por causa do lobo. Né? Existe o mal. Existe uma força que não é luz. Existe a força do pecado que quer afastar o ser humano de Deus. Existe sim algo que se costuma chamar demônios, diabo. Existe algo que é adversário, né? Satã significa adversário. Adversário. Mas nós devemos tomar cuidado com estes discursos muito demoníacos, porque muitas vezes é para manipular as pessoas e ainda mais adoecer pessoas. Tem tanta gente que adoece de problemas psíquicos, espirituais, porque a crença é tão absurda nesses efeitos maléficos de isto ou daquilo que esquece da grande luz de Jesus ressuscitado, que nós inclusive acendemos na Páscoa, né? Aqui ó, no Círio Pascal, para nos dizer: eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo. Não há treva nenhuma que possa apagar a luz de Cristo, e se eu estou com Cristo, jamais posso ser apagado, jamais o pecado vencerá sobre mim. Então, tomemos cuidado, porque falsos pastores estão aí em todos os lados. Eu devo tomar cuidado para que eu também não seja um falso pastor. Eu devo, então, tomar todo este cuidado e me aproximar do verdadeiro bom pastor Jesus Cristo para jamais errar, para jamais eu, assim, perder a graça de ser um discípulo de Jesus, uma ovelha de Jesus e auxiliá-lo no pastoreio de seu povo. Então, todos nós precisamos cada vez mais nos aproximar do único e bom pastor que dá a vida e se entrega de verdade. E como ele mesmo diz, ainda tenho outras ovelhas que não são deste redil. Aqui Jesus está falando do redil judaico, do povo judeu, da primeira aliança. Então, se ele está falando desse povo, não fique preocupado, porque tem até instituição assim que diz que não, é um povo da América, é uma aparição que Jesus fez na América, né, é como tem essas igrejas aí, ou uma especificamente, que se diz que Jesus apareceu a um profeta aqui na América. Não, não. O redil de Jesus, que ele está falando deste redil, quando ele diz, é do povo judeu. E outras ovelhas, quando ele diz, também a elas, né, ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Somos todos nós, já os batizados de outros povos, somos os cristãos do mundo inteiro, que não pertencemos ao povo da primeira aliança, mas agora pertencemos ao grupo dos discípulos de Cristo. Então, que o bom pastor te conduza, te abençoe, te guarde e te proteja, para que você não se afaste da palavra de Deus e assim não se afaste do redil verdadeiro de Jesus Cristo, que é a igreja, que nos dá a sustentação da fé, para que permaneçamos juntos enquanto rebanho de Jesus, unidos a ele, que é o único pastor. E, por favor, obediência. Obediência ao seu bispo, obediência ao Santo Padre, obediência à igreja. Porque tem muita gente que, usando falsas interpretações de textos antigos, dos concílios, dos papas, querem dividir a igreja hoje. Tome muito cuidado, porque quem quer dividir, quem quer massacrar o rebanho, são os mercenários ou os lobos que querem, assim, destruir a unidade do bom pastor, que todos nós seremos, como ele diz, um só rebanho e teremos um só pastor. Cuidemos para que a salvação seja recebida por nós com alegria e que este bom pastor seja a luz e guia de sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de mandar para outras pessoas. Mande para 5 ou 10 pessoas. Escolha aí 5 ou 10 pessoas para que este vídeo
chegue a mais lugares e assim possamos partilhar da palavra para que esse canal cresça mais um pouquinho. Deixe seu like, seu comentário, tá bom? Até o nosso próximo encontro semana que vem. E todos os dias no Minuto de Boa Nova.